Olá, você está no canal Queen of Fire e hoje eu trouxe a leitura para o signo de Aquário. Vamos saber o que está por vir na segunda quinzena do mês de outubro ou nos próximos 15 dias depois de você ver esse vídeo. Então eu peço sempre que se concentre, mentalize as situações atuais da sua vida para ver se as informações elas batem, fazem sentido para você, mas se não for o caso, desconsidere, pois são leituras coletivas. Então vamos iniciar aqui, mensagem predominante para Aquário, os próximos 15 dias de Aquário. Pertencendo ao seu próprio sonho. Essa carta saiu há pouco para outro signo. Crie sua própria vida. Então aqui fazer por onde? Deixa eu ver. Então, ó, encontrando um caminho, um plano para seguir um caminho que às vezes não é verdadeiramente seu. Decidindo tomar os passos para viver um caminho que é autêntico na sua própria verdade, se rebelando. Alguém está se rebelando, desejando viver no seu próprio mundo, não tomando decisões a longo termo, né? Se mantendo, ficando com pessoas ou em trabalhos que não fazem parte do seu sonho. Não ser direcionado, governado pelos desejos e os sonhos de outras pessoas. Decidindo fazer grandes mudanças, seguindo o caminho da sua alma, verdadeiro sonho e evolução para o seu momento de vida. Tá? E no lado reverso, fala de alguém que se contenta ao longo do tempo, ao longo do que as pessoas elas sentem que é certo para você. Não pensa através do que é melhor para você. Então, fala que isso custa a longo tempo, né? Parte aí da sua vida. Então, ó, indo com o flow. Indo com o flow, indo com a manada, né? Indo com o flow e não expande. Nega o chamado da sua alma. Então, qual é a moral da história? Fazer por onde? Mas eu vou fazer as coisas que fazem sentido para mim, não necessariamente para os outros ou que disseram que é bom para mim. Então, talvez seja um momento de rebelião, sim, que você esteja aberto a isso, com essa intenção, ou a necessidade disso. Às vezes também não necessariamente o que as pessoas falam que é você fazer, mas às vezes é uma visão própria sua de pegar e seguir caminhos que fazem sentido para os outros, não para você. Tá? Então, é essa consciência. Vamos ver melhor com o tarô. Aquário. Aquário. Nove de espadas. Dois de paus. Oito de espadas. Nove de ouros. Cavaleiro de paus. A justiça. O sol. Página de espadas. Falei da energia, né? Essa questão de avaliar. E abre aqui com 9 de espadas. 9 e 8, hein? Duas cartas que falam da mente, de preocupação, às vezes aí exacerbada. Alguém ali se sente muito ansiosa, angustiada. Desde o início, falei lá da energia, a necessidade de saber para onde você pertence, seu próprio sonho. Talvez seja uma dificuldade aqui no momento de eu seguir, de eu tomar atitudes, né? O dois de paus falando, parado no meio do caminho, alguém que se encontra ali estagnado, ou a necessidade de seguir um caminho que é seu, como disse. Faz sentido para mim, para onde que eu vou? Então, ao mesmo tempo, você tem uma consciência disso, dessa dúvida, da dificuldade de decisão, do que for.
Lembrando que o 9 de espadas, então, são coisas às vezes que a gente amplifica a situação, não necessariamente seja. E se eu estou falando de, de 9 de espadas, ao lado temos o 8, que também traz travas, dificuldade de movimento, né? A mente que sabota devido aos traumas vividos. Então, alguém que se sente ali incapaz de fazer movimentos, né? Se sente presa, mas não necessariamente está. É uma meio que ilusão da nossa mente diante das situações vividas. É o medo falando, né? E esse medo pode estar relacionado, sim, a uma independência, é uma situação financeira bem resolvida, alguém ali que está estabilizado, com 9 de ouros, traz concretude, valorização pessoal, seja profissional, né, que está muito relacionado a esse autovalorização, essa vitória muito voltada à independência. Então, traz insegurança com relação a isso. Talvez seja um momento que você esteja pensando que eu ainda não consolidei isso. Ou quando, ou o medo disso. Né? De sentir-se só, também com o 9 de ouros também é uma carta que fala, não é de solidão, mas ela é solitária, está muito voltada ao individual. Então, há uma preocupação aqui, talvez eu vou me virar sozinho, né? Eu vibro sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante aqui que você, então, vou fazer isso sozinho, eu preciso saber o que faz sentido para mim, né? Para onde eu quero ir, vou criar minhas próprias coisas. O Cavaleiro de Paus, ele vem aqui com uma figura da corte, né? Regida pelos signos de Fogo, Áries, Leão e Sagitário, que pode fazer referência a alguém específico, mas também remete a uma ação. O Cavaleiro de Paus, ele traz velocidade, intensidade, né? E muitas das vezes impulsividade. Então, se a impulsividade ele é marcada aqui então por esse cavaleiro, diante de todas as coisas que foi falado aqui, eu tenho insegurança, tenho dificuldade de tomar ações, eu tenho preocupações com relação a essa minha estabilidade, meu reconhecimento, minha autovalorização. O Cavaleiro de Paus ele traz ação, muito benéfico numa questão, né? Mas em questão consigo, se fosse assim, com relação ao meu comportamento, o que for, ponderar-se, porque a justiça vem aqui, né? O Cavaleiro de Paus ele traz muita impulsividade, ações movidas pelo desejo momentâneo. E a justiça vem trazendo, né, equilíbrio com a balança. Agir de maneira correta, assim, que ela pende, e de maneira equilibrada. Então, qual é o equilíbrio aqui? Tá bom? Pode representar, assim, leis, até mesmo pessoas, como disse, né? Em alguns casos, possam até ser pessoas, vai saber, que venham aqui regidas, que estejam envolvidas, né, de alguma maneira com a justiça, com leis. Para alguns casos, possa ser que surja aí na sua vida de maneira inesperada, mas ainda com maneira, com figura de cavaleiro de paus, né? Que é muito movido pelo desejo, ainda não traz a estabilidade e segurança que é necessária, tá? Mas ali traz o fogo do desejo, tá bom? Mas chama atenção também para um comportamento impulsivo, da qual a necessidade de equilíbrio e agir com ponderação. Tudo isso, né, foi falado aqui das consciências, as vozes na cabeça que falam às vezes, né, que te travam bastante. O sol fecha o jogo, trazendo clareza, intensidade, felicidade. Mas, assim, vemos aqui um pajem de espadas, outra figura da corte, com uma energia mais matura, né? E que também traz uma conotação de alguém que às vezes faz referência a comunicações que cheguem a você de maneira um pouco inesperada, trazendo um pouco de turbulência. Isso pode ser fofoca que chega, ou até mesmo redes sociais, coisas que eu vejo ali, né? Que trazem um tanto de confusão, mas também vai trazer uma clareza, uma noção maior das coisas, né? Que o sol traz. Então, tudo clareou para mim. O que chegou a mim, eu vi isso, e isso trouxe a clareza para mim que talvez eu não tinha, né? Que se eu não me engano, nas outras leituras tinha saído bastante lua, a lua, né? Que traz a dificuldade de discernir, de ver as coisas com clareza. Aqui vem o oposto, né? Mesmo que venha de maneiras de informação um pouco turbulentas, tá? Ou inesperadas. Veja aí se faz sentido para você. Eu vou tirar uma carta do tarô de aconselhamento para Aquário. Rainha de espadas, ó. Inclusive vocês, hein? Rainha de espadas regidas pelos signos de ar como vocês. Gêmeos, Libra ou Aquário. Fala aí, não gaste seu poder ou o tom da sua voz, né? Com qualquer um. Aqui é avaliar, ela traz muito essa ideia, né?
de o que vale a pena para mim. É uma pessoa que não vai demandar esforço para o que não vale a pena, porque ela tem já um histórico. Então eu uso esse termo aqui para Rainha de Espadas, é o ver para crer. Então há uma falta de, né? Eu não sei não põe muita fé, então eu quero ver, né? As claras, sem ser muito emocionada. Então realmente, como conselho, veja o que faz valer a pena seu gasto, seu empenho. Eu não falo não necessariamente só com pessoas, né, como gastar seu discurso, mas também com relação às situações aí na sua vida que se apresentem. Tá? Então, o que demanda meu esforço aqui? Isso vale a pena? Então, ó, não gaste. Aqui tem até um sapo no colo dela, aí, ó, o príncipe sapo. Então, veja aí o que faz sentido para você, né? Coisas podem chegar até. O pajem de espadas também remete a stalkers, né? Pessoas ali que olham à distância, observam sua vida, que pode vir a surgir, trazer as claras ali até algo ali muito intenso. Então veja aí, faça ponderar se faz sentido ou não. Traz uma energia aqui de Cavaleiro de Paus, mas ao mesmo tempo, olha a carta da Justiça trazendo equilíbrio aqui. Agir com ponderação, tá? Ponderação, clareza, verdade. Tá? Então, a verdade ponderada aqui, para ambos os lados, quando a gente fala assim, pode ser espelhado. Tá? Então, deixa eu tirar uma carta de conselho para Aquário. Chuva, não sei a palavra, chuva rejuvenescedora. Limpe o passado, cure o presente. Vamos ver. Física e emocional, ó. Cura que está acontecendo, física e emocional. Existe aqui uma limpeza de emoções antigas e liberação de limitações de vidas passadas estão acontecendo. Tudo está perdoado. Absolva a si mesmo, perdoe os outros, as transgressões feitas a você. É um tempo de deixar tudo ir. Então, é um momento de liberar energias que estagnam, que te prejudicam, né? Fazer. Você está nesse processo. Tá? E favoreça isso, como disse, né? Não trazer para si as mágoas, as coisas ali que trazem essas travas, preocupações, né? Que estão te prejudicando, aqui eu prendendo. Né? Então, aquário, que você vai fazer uma avaliação, lógico que são 15 dias, não são para a vida inteira, mas são coisas aqui que você vai ter que fazer uma avaliação do que faz sentido para você. Mas para isso, faz sentido para mim, eu tenho que ver também o que eu quero. Né? O que sou eu, o que eu vou fazer aqui para minha vida, eu vou criar para mim. Gente, tudo, eu acho que o princípio de tudo é aí. Para aí eu colocar o que faz sentido. Tá? Então, mas antes de mais nada, então deixe, libere o que não faz mais sentido para você. Tá bom? Espero que tenha feito sentido de alguma maneira. Se não, deixe para o colega. Eu agradeço que esteja aqui. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Obrigada e tchau.